capítulo 13. Vamos ler 13 a 43. Atos 13, 13 a 43. Antes, feche seus olhos, nós vamos orar, rogando a graça do nosso Senhor. Fala conosco, ó Deus, através da Tua santa, bendita, suficiente e poderosa palavra. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra é a verdade. E dela, ó Pai, nós recebemos a instrução para a vida eterna. Ajuda-nos, ó Deus, a termos aquele discernimento espiritual e não carnal, para alcançarmos verdades mais profundas e para que tenhamos uma vida de verdadeiro amor, de consagração, santidade ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Atos 13, 13 a 43. Abra sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia nesse texto. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temei a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos,
E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenham o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Amém. Cristo é o evangelho prometido. Cristo é o assunto da palavra. Cristo é a consumação de todas as coisas que nós temos na Bíblia. A mensagem do apóstolo Paulo era essa: Cristo é o evangelho, Cristo é o Salvador, Cristo é o Redentor, Cristo é a vida eterna, uma vida totalmente tomada por Jesus, vivida em Jesus. Como os jovens estudaram hoje, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O apóstolo Paulo estava experimentando, junto com a igreja lá em Antioquia da Síria, aquele despertamento espiritual. Os irmãos estavam ali aprendendo da palavra, profetas e mestres. Barnabé, Níger, Simeão, Níger, Lúcio de Cirene, Saulo e outros, pregando, e a igreja orando, jejuando, aprendendo a palavra. Então diz o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles partem para a primeira viagem missionária. Saem então de Antioquia da Síria e descem ali para a ilha de Chipre, terra natal de Barnabé. Chegam no primeiro porto ali, Seleucida, e atravessam toda a ilha até Pafos, uma ilha. Saíram de Pafos e subiram ali, entrando na Ásia Menor, em cima, bem reto assim, e chegaram em Perge da Panfilha, como você vê aí no versículo 13. Antioquia da Síria, Chipre, e saindo de Pafos, sobem e vão para Perge da Panfilha. Panfilha seria assim a região, mais ou menos como se fosse um estado. Naquele momento em que eles subiram para Perge da Panfilha, diz o texto: João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Teve aquele confronto de Paulo com aquele mágico que nós vimos semana passada, Bar Jesus, também chamado de Elimas. Certamente os judeus já começaram a questionar Paulo, e agora eles iriam entrar numa região ainda mais hostil. Paulo chega doente na região da Galácia, alguma enfermidade nos olhos, e dá a entender que muito fraco e debilitado fisicamente. O texto enfatiza, olha só, não diz somente João voltou para Jerusalém. João
apartando-se deles, voltou para Jerusalém, dando uma ideia assim de abandono dos amigos e dos companheiros. E quando Paulo estava com essa enfermidade geral, que não sabemos especificamente, João volta para Jerusalém. Falamos sobre isso, sobre o problema de abandonar o barco quando ele está afundando. Não ajudar alguém quando essa pessoa precisa de ajuda. João, que é o João Marcos, volta para Jerusalém, depois ele se arrepende e volta para o ministério. Irmãos, quando o desafio está diante de nós, não podemos correr para casa. Não podemos voltar atrás em algum sentido. Nós não podemos abandonar quando a batalha está diante de nós. Temos que enfrentar, lutar em nome do Senhor Jesus. Paulo vai para viver ou morrer por Cristo, para ser liberto ou prisioneiro de Jesus, mas ele vai, ele enfrenta, ele dedica a sua vida agora para Jesus Cristo. Sobe mais um pouco, João Marcos vai para Jerusalém, mas Paulo não se intimida, ele não abandona também, ele não desiste porque outro desistiu. Ele continua e chega em Antioquia da Psídia. É outra Antioquia já. Seleuco, que era filho de Antíoco, deu este nome para as cidades. Por isso que tem Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia, já é outro lugar. Então Antioquia vem dessa relação com o nome Antíoco. Como Alexandria tinha relação com Alexandre. Chegou lá em Antioquia da Psídia. Foi para uma sinagoga. Leram a lei e os profetas, porque a leitura era diversificada na sinagoga. Eles declaravam o Shema, ou seja, aquela oração: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus. Todo dia eles fazem essa oração, e no culto eles oravam sempre também. Talvez eles já tinham conhecimento de quem era Paulo. Talvez Paulo estivesse até com alguma roupa que o identificava como doutor da lei. Então eles, olhando para Paulo, até percebendo a postura do apóstolo Paulo, falaram o seguinte: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. O que Paulo diz? Não tenho nenhum sermão pronto aqui comigo. Não estou preparado. Não, ele levanta e ele prega. Vamos fazer isso também, irmãos. Quando não tem ninguém para falar num velório, vai lá você e fala, faz uma oração, lê um texto, fala alguma coisa. Mas não se intimida. Eu sei que Paulo tinha um preparo assim extraordinário, mas todos nós temos o Espírito Santo. Não é possível não termos uma palavra de encorajamento, de testemunho. Se não conseguimos falar, vamos orar para Deus destravar a nossa língua, para falarmos alguma coisa, para evangelizarmos. E olha só, Paulo levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio. Olha como esse problema sempre existiu, né? Quando as pessoas ouviam, às vezes, quando ele falava em hebraico, aí tinha uma certa reverência com a língua hebraica, as pessoas paravam, mas sempre aquele burburinho: quem será esse homem? De onde ele veio? Será que ele é de Jerusalém? Olha, Paulo, aquele que estudou com Gamaliel. Aí Paulo pede o pessoal ficar quieto para ele começar a falar da lei, e a lei merece ser ouvida em silêncio, a palavra de Deus. Começa a pregar, e um conhecimento extraordinário da história de Israel, ele vai mostrando desde Abraão, desde os patriarcas, como tudo isso foi cumprido em Jesus. Cristo, então, cumpre a promessa. Cristo é o evangelho prometido no Antigo Testamento. Primeiro, porque ele cumpriu a promessa da aliança. O Antigo Testamento é uma história de redenção. Deus tira o seu povo de um lugar e leva para outro. Isto é redimir, tirar de uma situação desfavorável, muitas vezes de uma escravidão para a liberdade. Isso é redenção. Então, quando Paulo fala
dos patriarcas, ele fala de eleição. O Deus deste povo de Israel. Eleição. Quando ele fala do êxodo, ele fala de exaltação. Quando fala do deserto, ele fala de afeição, porque Deus amava o povo. E suportou os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, porque Deus ama o seu povo. Deus amou os patriarcas, apesar das suas falhas. Deus tirou Israel do Egito. Eles clamaram, eles buscaram, Deus tirou. E Deus caminhou com o seu povo, murmurador, reclamão no deserto, que cansava Moisés. Devia ser um povo maravilhoso, não. Suportou os maus costumes. Amados irmãos, a gente sabe que Deus tem muita paciência com o seu povo, com a minha vida e com a sua. Muita paciência, não dá nem para esticar, assim, não dá nem para colocar uma mensuração, algum tamanho na paciência de Deus. A misericórdia de Deus em Cristo Jesus é grande. Ele ama o seu povo, por isso que ele escolhe, ele exalta, ele suporta, ele destrói os inimigos de Deus, versículo 19. Aqui é a conquista. Apesar da dispersão no período dos juízes, da apostasia, Deus ainda estava trabalhando com o seu povo, porque Deus não destrói a sua promessa. Deus não pode ser infiel. Ele não será infiel à sua aliança, jamais. Ele não irá arriscar a sua aliança sequer. Ele irá cumprir. Então ele levanta um homem chamado Saul, lhes deparou Saul, que foi rejeitado. Depois ele levantou um homem, não segundo os homens, não segundo a aparência ou a impressão de homem. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, quando Davi fazia aquelas guerras, aquelas lutas, ele não estava fazendo a sua própria vontade. Ele não estava se vingando de alguém. Ele estava fazendo a vontade do Senhor. Em algum momento ou outro, quando ele teve um desejo de vingança, isso foi pecado aos olhos de Deus. Davi, homem segundo o meu coração, queira isso para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Segundo o coração de Deus. E de Davi, o Senhor prometeu o Salvador. Olha como Paulo está fazendo assim como que uma linha do tempo. Achei interessante que na sala lá do Marlon, do Kiron, tem a linha do tempo lá. De onde sai este episódio da Bíblia, esse período, para onde vai, o que acontece depois, o que acontece antes, qual que é a ordem dos acontecimentos da Bíblia, qual que é a história geral da Bíblia, onde se encontra Davi, o que aconteceu com Jeremias, qual que é o contexto de Oséias, como os irmãos estão estudando aqui. Por isso, amado irmão, venha para a escola dominical. Venha para a escola dominical para estudar a palavra, para conhecer a palavra, e traga os seus filhos para conhecer esta verdade também. O Senhor disse lá em 2 Samuel capítulo 7, para Davi, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Em Oséias capítulo 3, o Senhor diz, buscarão a Davi, mas Davi estava morto já. Então era o descendente de Davi, e Paulo está chamando a atenção dos judeus sobre esta promessa. Quem cumpriu esta promessa do trono eterno da casa de Davi? Olha só o versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Essa é a grande mensagem do Antigo Testamento. Deus fez uma promessa. Deus trouxe o filho de Davi. Como o anjo Gabriel disse para Maria,
O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E como Jesus disse em Apocalipse, eu sou a raiz e a geração de Davi. Antes da chegada de Jesus, Deus levantou e enviou um homem, João Batista, pregando uma mensagem de arrependimento. Se arrependam, se preparem para a vinda de Jesus. E esta mensagem de João Batista é a mensagem da igreja hoje. Porque João Batista disse, arrependei-vos para que o Senhor venha, porque o Senhor vem. E hoje a igreja diz, arrependei-vos, porque o Senhor voltará também. Ele era o precursor. E ele dizia, eu não sou o Messias. Eu não sou o Cristo. Eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dele e depois levar essas sandálias. Então o Senhor envia Jesus. Aquela promessa do Éden, de um descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. A promessa de abençoar todas as famílias da terra em Abraão. A promessa de ter um homem que é profeta, que é sacerdote, que é rei. O filho de Davi, aquele que João Batista anunciou, é Jesus. A palavra de Deus é um livro assim perfeito. Como ela se completa. Como há uma interação aqui perfeita entre as partes. Um lado cumprindo o outro. Um texto explicando o outro. Em nenhum outro livro você encontra isso. Nenhum outro profeta humano. Nada. Livros de religião, como você não vai encontrar algo como a palavra viva de Deus, que é perfeita e infalível. Segundo, se Cristo cumpriu a promessa da aliança, Cristo também cumpriu a profecia. Olha só o que Paulo diz. Os profetas anunciaram. Você lê Isaías, fala de Jesus o tempo inteiro. Moisés falou, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Acabamos de ver Davi, Daniel, aquele homem que ele viu, e muitos outros. Olha só, ele foi profetizado. E Paulo diz, vocês leem todos os sábados. E aqueles que condenaram Jesus também. Vejam, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. Lê, mas não entende. Lê, mas não relaciona. A pessoa pode ler a Bíblia 100 vezes, 1000 vezes, mas se o Espírito Santo não abençoar esta leitura, a pessoa não irá entender exatamente e profundamente o que o texto está dizendo. Como aquilo se aplica a ela. Pode entender até muita coisa da Bíblia, do contexto histórico, geográfico, cronológico, mas não irá entender a verdade mais profunda e espiritual. Por isso que Paulo diz, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas. Mataram Jesus, mas quando o mataram, cumpriram a profecia. Jesus não foi assim alguém forçado à cruz. Morreu, mas não queria morrer. Pelo contrário, ele entregou a sua vida. E tudo aconteceu conforme estava predito, como diz aí o versículo 29. A sua crucificação, o seu sepultamento. Cristo cumpriu a profecia e Cristo cumpriu também a promessa da ressurreição. Vai acompanhando aí na palavra, versículo 30. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu, mas Deus o ressuscitou. Foi visto por suas testemunhas. E agora nós estamos aqui anunciando este evangelho, versículo 32. Porque Deus cumpriu as profecias sobre a sua morte
E Deus agora cumpre a profecia sobre a sua ressurreição. Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas o que tem a ver isso com ressurreição? Este salmo era uma declaração no dia da coroação do rei. Quando Jesus ressuscitou, ele recebeu toda a autoridade, ele foi coroado pelo Pai, ele foi entronizado pelo Pai, ele foi autorizado pelo Pai. Então o Pai disse na ressurreição de Jesus: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não no sentido de que antes ele não existia, mas no sentido da realeza. Ele recebeu o trono, a autoridade, o reino. O Senhor está cumprindo as santas e fiéis promessas a Davi. E versículo 30, por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Não poderia ser sobre Davi isso. A palavra corrupção aqui, irmãos, seria decomposição, como coloca a NVI. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Não permitirás que o teu santo sofra deteriorização, como diz Almeida século 21. Então não é que corrupção esteja errado, mas é que hoje a gente usa mais essa palavra no sentido de corrupção dos homens, entre os homens, falta de ética, etc. Mas o sentido da palavra corrupção é esse também, de deteriorização, o corpo apodrecido, seria essa a ideia. E o corpo de Davi apodreceu, viu corrupção, teve a sua deteriorização. Então, de quem o Salmo 16 está falando? Essa é a grande pergunta aqui que Paulo está fazendo. Vocês não estão percebendo o cumprimento das promessas? Vocês não estão percebendo que Cristo cumpriu toda a promessa do Antigo Testamento? Vocês não estão percebendo que Ele é o filho de Davi? Vocês não percebem que Ele ressuscitou? E Davi disse: o teu santo não verá corrupção. Não estava falando dele, porque ele morreu, seu túmulo está entre nós até hoje, disse Paulo em outro lugar. Mas agora, nós vemos que Jesus é este santo, que não teve o seu corpo deteriorado, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Davi cumpriu o seu desígnio, ele cumpriu a vontade de Deus, ele viu corrupção, como diz o versículo 35, mas Deus ressuscitou o seu filho, ele não permaneceu na morte, ele não foi apodrecido, e o seu corpo não se desfez, ele ressuscitou, vive e reina pelos séculos dos séculos. Paulo termina a mensagem. É claro, irmãos, que na Bíblia tem muitas vezes o enxerto da mensagem, talvez ele tenha falado mais, mas se foi praticamente isto aqui, já está muito completo, não é? Um sermão não é avaliado pela quantidade do tempo, mas pela textura, pela carne que se oferece, ou seja, pelo conteúdo. Veja aqui como Paulo construiu de uma forma tão extraordinária aqui o cumprimento da promessa do Antigo Testamento em Cristo Jesus. Como que ele vai terminar o sermão? Cristo cumpriu a promessa da justificação. O judeu precisa de perdão. O judeu buscava na lei a salvação, mas não consegue cumprir. E agora, o que tem a ver tudo isso comigo? Olha só, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E a palavra para remissão indica isto: perdão, absolvição de pecados. Como eu posso ser perdoado? Como eu posso ter a minha consciência aliviada porque eu pequei contra Deus? Paulo então está dizendo: se você crer, você será justificado de todas as coisas.
das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, versículo 39. E quem está falando é Paulo. Paulo cumpria a lei, ele era fariseu, ele era doutor dos doutores. Ele aprendeu com o melhor mestre de Jerusalém, que era Gamaliel. Mas ele está dizendo aqui, nós não conseguimos cumprir a lei perfeitamente. Nós precisamos de um Salvador. Aquele que crê em Jesus é justificado, ou seja, é declarado justo aos olhos de Deus. Como Martinho Lutero, o reformador, orava de uma forma tão profunda: amado Senhor Jesus, tomaste o que era meu e me deste o que era teu. O que não foste, te fizestes, para que eu fosse o que nunca fui. É a chamada transferência, que eu falei acho que hoje pela manhã. É tanta mensagem assim que já nem sei quando eu falei. Jesus tomou o nosso pecado, a nossa condenação, a nossa maldição, e agora nós recebemos dele a justiça, a santidade e a perfeição. Quando Deus olha para a minha vida e para a sua, cristão, ele vê Jesus. Creia nisto. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Sabe o que acontecia? O povo não acreditava na invasão dos babilônios. Babilônia não virá, não. O templo jamais será destruído. Então Paulo, lembrando desse texto, disse o seguinte: olha, lá atrás as pessoas não acreditaram. A Babilônia não vem nada, não, Nabucodonosor não vem não. E veio. Então Paulo está dizendo: entregue a sua vida para o Senhor Jesus antes que ele venha. Não despreze esta mensagem. Não coloque de lado, dizendo: não, eu tenho algo para fazer ainda. Deus irá realizar uma obra, Jesus irá voltar. Isso é sério, isso é real, isso é verdadeiro. Creia no Senhor Jesus, seja perdoado por Ele, ame o Senhor Jesus, leia a Bíblia para conhecer mais de Cristo. Não perca tempo, não perca tempo. Alguns creram, outros não, é sempre assim. Pediram que no sábado seguinte Paulo falasse assim essas mesmas palavras, ou seja, nesse mesmo sentido. Muitos judeus dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Diga no seu coração: Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu creio. Senhor, eu abro meu coração para Jesus entrar e preencher toda a minha vida. Agora, depois dessa mensagem de salvação, para encerrar, o que Paulo falou para eles? Olha o final do versículo 44. Falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Muita gente começa, muita gente acha bonito. É o volúvel do livro Peregrino, o inconstante, dependendo da tradução. A pessoa se empolga com as promessas da palavra, acha interessante, acha bonito, quero seguir. Mas vem a perseguição, vem a luta, vem as dificuldades, volta, desanima. Por isso que, se você observar, é um padrão no livro de Atos. Aqueles que creem no Senhor Jesus, Paulo já começa a encorajar esse povo dizendo: persevera, aguenta. Virá muita luta, muita dificuldade. Talvez você vai ser expulso da sua casa, talvez você vai apanhar na frente de todos numa praça, talvez você vai preso, talvez você vai morrer, mas persevera na graça de Jesus. Amados irmãos, a mensagem hoje resume em 2 pontos só. Creia no Senhor Jesus e siga Jesus até o fim da jornada. Amém. Vamos orar.
Se você ainda não fez isso, entregue sua vida para o Senhor Jesus. Creia nele. Receba o perdão que ele te oferece esta noite. E vamos pedir para o Senhor nos ajudar no caminho da perseverança, para perseverarmos, continuarmos firmes na graça de Deus, mesmo nas lutas, aflições, depressões, angústias. Peça força para continuar. Vamos orar com o presbítero Erismar. Tratado com o nosso coração e tem nos enviado a tua palavra. Palavra esta que é viva e eficaz, que é mais penetrante, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela também é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, em Cristo Jesus, nos alcançou, nos deu eterna salvação de nossas almas imortais. E enquanto estamos aqui neste mundo, ó Deus, peregrinando, ó Deus, forasteiros, porque almejamos a pátria celestial, da qual o Senhor é o arquiteto e fundador. Ó Deus, e nós confessamos as nossas fragilidades, ó Deus, a tendência que temos, ó Deus, de parar no meio do caminho, de desistir, pois a porta é estreita, o caminho é apertado, são poucos que perseveram, que persistem, ó Deus, no caminho assim. Por isso nós suplicamos ao Senhor, nos dê força, ó Deus, força espiritual, força emocional, força física, Senhor, para irmos até o final, para quando chegar lá no final, possamos declarar como Paulo declarou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ó Deus, tem compaixão, tem misericórdia de nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que o mundo nos odeia, porque o Senhor mesmo disse que odiou ao Senhor e também odiarão a nós. Se existe entre nós algum crente que está iludido com este mundo, Senhor, que ainda não conhece a fúria do inimigo, dos seus asseclas, que nesta noite o Teu Espírito esteja trabalhando e revelando a verdade, Senhor. É um mundo hostil, um mundo que não quer saber do Senhor, embora tenha tanta religião, em cada esquina uma portinha, Deus, onde pessoas estão proferindo tantas palavras, Deus, longe das sagradas letras. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis, perseverantes até o final. Ainda que possamos a perder as nossas próprias vidas, ó Deus, e o Senhor mesmo disse, aquele que amar a nossa vida, a nossa própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que não amar a sua própria vida, ganhá-la-á. Ajuda-nos, ó Deus, a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar ao Senhor acima das nossas próprias vidas, Senhor. Sim, tem compaixão de nós, da igreja de Vila Nilo, a liderança de cada irmão, cada irmã, desde o menorzinho até o mais avançado em dias. Colocamos os cuidados de nossas vidas em Tuas santas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos perseverantes e fiéis testemunhas do Senhor por onde quer que andarmos. Usa-nos, ó Deus, conforme a Tua santa e soberana vontade, enchendo os nossos corações com o Teu Espírito que em nós habita. E é no nome de Cristo Jesus, por meio de quem oramos. Amém. Amém, Senhor. Vamos declarar